Olá pessoal, boa noite. Eu sou a professora Luciana Brum, eu sou professora de História no Centro Educacional Municipal Maria Iracema Martins de Andrade. E hoje a gente vai reiniciar o nosso projeto que iniciou lá em 2020, né, após o início lá de todos os decretos da pandemia, lá em março do ano passado. Então já faz quase um ano, né, que a gente iniciou esse processo do projeto. Primeiro a gente começou com a página História no CEMIA, e aí depois a gente sentiu a necessidade de montar lives e outras formas da gente se conectar com os nossos alunos de forma à distância. E o ano passado, para quem nunca acompanhou o nosso projeto, que se chama historiando.com, nós realizávamos todas as quartas-feiras, só que às 18 horas. Então, esse ano a gente decidiu fazer um pouquinho mais tarde, fazer a partir das 19 horas, para que mais pessoas pudessem estar acessando, né? Que às vezes por causa do horário, muitos pais também, né, chegam depois das 7 em casa, às vezes os estudantes não conseguem ter acesso à internet antes disso, então a gente decidiu fazer um pouquinho mais tarde. E outra coisa que a gente decidiu modificar foi a questão da frequência. Por quê? Porque como no ano passado a gente só estava no remoto, a gente tinha mais tempo, né, para produzir as nossas lives. Porque a live, o horário que a gente está aqui, vamos dizer assim, é a parte prática de tudo aquilo que a gente faz. Mas até montar a temática, a gente escolher qual é a pessoa que a gente vai escolher para fazer a palestra, né, o bate-papo, e ter todo um processo até a gente conseguir chegar à live em si. Então, como a gente está no presencial esse ano, né, devido aos últimos decretos, né, de colocação lá, mesmo sendo pandemia, eles colocaram algumas situações em relação à educação. Então, a gente decidiu fazer quinzenalmente o nosso projeto, para que a gente consiga dar conta, né, porque a gente não vai conseguir dar conta de dar aula no presencial, que a gente, inclusive são 2 turmas que a gente tem agora, né, porque todas as nossas turmas estão divididas em 2, então não é só uma turma que a gente cuida, agora são 2 de cada série, e aí a gente pensou assim, não, vamos continuar o nosso projeto, só que de uma forma quinzenal. Então hoje, dia 17, então daqui a 15 dias a gente vai ter novamente a live, não vai ser mais semanal como era antes. Pensando nessa questão do ser quinzenal, a gente foi então separando algumas temáticas que a gente achava que fosse relevante para o estudo dos nossos estudantes, independente se eles são estudantes do 9º, do 8º, do 7º, do 6º, eles poderiam estar acompanhando essas nossas lives. E não somente os estudantes, mas alguns professores, os próprios pais poderiam estar tendo acesso, né, a algumas informações. E nós decidimos então, por causa dessa semana que nós temos o feriado de São José na sexta-feira, nós decidimos justamente fazer a nossa primeira live sobre a história de São José. É lógico que em 1 hora e pouco a gente não consegue abarcar todos os assuntos relacionados à história de São José. Então a gente também fez uma escolha. Por isso que o título da live é São José 271 anos, repensando a história. Quer dizer, mais do que a gente ficar recontando tantas vezes essa história de São José que já foi contada nos livros, ou se vocês procurarem na internet vocês têm acesso também, a gente vai começar a analisar como que essa história de São José é contada, foi contada ao longo desse tempo, e como nós na escola temos um desafio de ressignificar algumas coisas que muitas vezes lá no passado eram reproduzidas como a verdade absoluta. Para isso, então, a gente pensou numa pessoa qualificada, que vai ser o nosso palestrante, para estar falando sobre repensar a história de São José, porque ele já teve bastante experiência, durante muito tempo ele trabalhou, né? E depois ele vai explicar um pouquinho ali a trajetória dele, mas ele trabalhou justamente ali próximo de quem fazia esse trabalho da educação patrimonial no município, que é o Vilmar. Então o professor Gilmar, ele vai estar conosco hoje,
né, para trazer um pouquinho, né, essas ideias e nos estimular também a ir atrás de mais conhecimento sobre São José, principalmente às vezes para quem é novo, né, na cidade, que não conhece ainda como que é a história de São José, e para debater, para ajudar nessa discussão, que é a nossa professora da escola, e ela também vai ajudar nesse debate. Eu vou só chamar agora, chamar ela só para ela falar para mim. Oi. Ela é professora também. E daqui a pouco eu já vou chamar o Vilmar para ele entrar conosco na conversa. Tudo bem, Jana? Tudo bem, Lu? Uma boa noite a todas, a todos. Hoje, dia 17 de março de 2021, né? Estamos na semana da comemoração do aniversário de São José, né? A gente deve ter falado um pouquinho assim, dessa introdução. Uhum. E aproveitando, né, antes do Vilmar começar a falar propriamente, a gente começa a conversar com ele, tá lembrando que esse mês de março, além do mês do aniversário de São José, é um mês que também se reflete, né? Não vou dizer que comemora, mas é um mês que se reflete sobre a situação da mulher, né? No Dia Internacional da Mulher. E, coincidentemente, também é nesse mês que ficou marcado o assassinato de Marielle Franco, né? Dia 14 de março, uns dias atrás, portanto, em 2018, ela foi assassinada e a investigação, né, sobre o seu assassinato ainda continua com muita coisa a ser revelada, né, investigada. Então, nesse mês que Marielle representa todas as mulheres, né, especialmente mulheres brasileiras, mulheres na sua pluralidade, brancas, negras, indígenas, que cada uma com as suas questões precisam uma maior atenção, reflexão de toda a sociedade, né, para que a gente possa minimizar a violência causada em tantas mulheres, né? Uhum. Jana, eu tava tentando botar o Vilmar aqui com a gente, mas não, eu acho que quando eu entro, eu tenho que fazer as duas chamadas ao mesmo tempo, tá? Ah, tá. Então Então tá. eu vou te tirar agora, mas tu continua aí na live, para o Tá. Vilmar conversar com a gente, se apresentar. Se eu conseguir te colocar ali, eu já te chamo daqui a pouquinho. Senão, daí quando ele terminar de falar, daí tu retorna, pode ser? Eu só queria Ok, que tu falasse combinado. para o pessoal saber quem é a Prof. Jana, quem está chegando novo na escola, quem ainda não conhece, né? Essa é a Prof. Janaína. Tá bom? Então, até Ok, daqui a pouco. tá bom, combinado. Tem que sair. Ah, tem Clica que ali no sair, negócio. tem que tirar, tá. Eu não consigo tirar daqui. Tem o xizinho ali, tem que tirar. Isso. Agora nós vamos começar a falar com o nosso convidado, que eu espero que ele não esteja nervoso. Vou ver se eu consigo puxar os dois ao mesmo tempo, né? Que daí fica melhor. Não tô conseguindo, não sei por que eu não tô conseguindo botar os dois ao mesmo tempo, mas daqui a pouco eu resolvo esse problema. Vou ver o que deu. Vamos ver que tá entrando. Lembrando que esse material depois, essa nossa conversa aqui fica salvo aqui no perfil, né, do História no Semia. E também a gente sempre baixa o vídeo e coloca lá no coletivo. Eu já estava trocando com outro perfil. Tem tantos perfis que eu já estava trocando uma coisa com a outra. Não. Depois fica salvo no canal do YouTube chamado Historiando no Semia, certo? Que daí ali vocês conseguem assistir com mais calma, né? Porque às vezes aqui pelo Instagram fica mais difícil de visualizar. Estou chamando. Peraí, estamos aguardando aqui. Ah, está entrando. Oi, Vilmar, tudo bem? Boa noite, professora Luciana, tudo certo? Eu não te Tudo garanto bem, que eu não também. esteja nervoso, mas vamos tentar fazer um repensar aqui
com ou sem nervosismo. Na verdade, professor, sem dar aquela borboleta no estômago, não é professor, né? Todo Verdade. dia pode estar 20 anos em sala de aula. Eu acho que é até interessante que tenha esse nervosismo para poder, né, dar o melhor de si, com certeza. Mas vamos, eu espero fazer uma noite bem agradável aí pro pessoal. Vilmar, eu vou pedir para tu começar se apresentando, então, né, para os nossos alunos que estão assistindo a gente, quem tu és, por que né, a gente escolheu para falar sobre a história de São José, porque tu tem, né, na tua formação e na tua experiência de trabalho. E aqui da pergunta, vou até explicar, eu esqueci de explicar. Assim, ó, durante a live, vocês podem fazer perguntas, só que daí a gente não vai ter está falando para a gente não perder. Então, ao final do webinar, que vai durar em torno de 20 minutos, e daí eu faço perguntas, e aí a gente faz o bate-papo também. Depois a Jana, alguns comentários dela, da que ela está fazendo sobre São José, e aí a gente vai juntando as informações. Então, a fala é sua, Vilmar. Novamente, muito obrigado. Na verdade, começar agradecendo, né? Agradecer o convite, professora Luciana. A gente já se conhece aí há um tempão, né? Desde a época da graduação lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Fala da idade. Não. É que a gente começou muito novo, né? Muito novinho. Claro. Prodígios. Mas desde o CFH, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né? Agradecer, então, a parceria, não só de agora, mas de outros momentos. Agradecer a professora Janaína também, que é uma colega de trabalho, trabalhamos juntos. É uma batalhadora também na questão da história de São José, do ensino de história. Agradecer todos os professores do Barreirão, que é uma escola, Maria Iracema, muito bacana, né? Do qual eu conheço a direção, agradecer a direção também. E dizer que é uma escola de ponta e uma escola de vanguarda, né? Parabéns, porque eu acompanho cada projeto, cada inovação de vocês. Acompanhava da professora Bárbara o aulão nos quintos que fazia, né? O coletivo de artes de vocês, acompanhando agora também o História no CNI e tantos outros projetos que saem ali daquele celeiro, né, de boas ideias que é o Barreirão, né? Carinhosamente, Maria Iracema, conhecido como Barreirão. Então, agradecer cada um dos professores. E, principalmente, agradecer nessa noite, né, quem está participando aí. A gente faz uma propaganda para entrar, mas principalmente para os alunos do Barreirão, né? Um grande abraço a todos vocês e obrigado por uma noite aqui, né? Entrar e poder escutar um pouquinho a gente. Vou tentar ali nos 25 minutos, eu falo bastante. Se eu estiver falando, por favor, professora, me corte aí, né? Sabe que historiador fala bastante, né? Então, vamos tentar aí. Na verdade, eu sou professor de História, né? Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou especialista em patrimônio cultural e trabalhei muito tempo, na verdade 21 anos trabalhando na Prefeitura de São José. Fui professor da rede municipal, fui professor da rede estadual, na rede estadual no município de São José, no município de Palhoça e no município de Santo Amaro, que o professor corre aí, né, todos os lugares possíveis, né, professora? E trabalhei muito tempo na Fundação de Cultura de São José, com uma parte que eu gosto muito, que é, em si, a pesquisa de história, né, a história em si, historiografia. Então, trabalhei muito tempo como diretor do Arquivo Histórico, trabalhei no Museu Histórico de São José, na Fundação de Cultura. Então, a gente tem aí um contato e um carinho muito grande por essa cidade, do qual nasci, fui criado e pude aí trabalhar, né, com patrimônio, com história, com memória, muito importante. Então, um pouquinho dessa minha caminhada, acho que 21 anos é um tempinho bem bacana para a gente poder conversar. Então, vamos lá. Posso começar, então? Sim, para. Primeiramente, dizer que o repensar a história foi extremamente importante. Eu acho que a gente vai começar por aí. Mas antes de falar o que é esse repensar a história, tão importante nos dias de hoje, né? Hoje é muito importante revisitar, repensar, rediscutir, né? Questionar, lembrando que é muito mais válido muitas perguntas, muitas questões do que muitas respostas. Né? Então, o que move o mundo são os questionamentos. Mas antes mesmo de repensar, eu queria trazer uma pergunta que talvez no final da minha fala eu queria que vocês colocassem e ver se eu consegui responder. A gente está comemorando o aniversário da cidade de São José, né? Mas eu queria perguntar para vocês, e lá no final a gente discute, quem é o josefense? Quem é essa figura? Quem é o josefense? Sou eu, é você aí, professora Luciana, quem é o josefense? Que cara esse josefense tem? Né?
e a gente vai tentar, nessa fala, pensar um pouquinho. Claro que eu dividi a fala em alguns momentos, né? Vou mostrar para vocês, às vezes eu olho para trás, porque professor sem cola não é nada, né? Vou deixar aqui a minha colinha como segurança, mas exatamente para pensar isso. Tá? Quem é o josefense? Que cara tem o josefense? O josefense é o morador de São José? O josefense é quem nasceu em São José? Uns nasceram em casa há muito tempo atrás, outros nasceram na maternidade. Quem é esse josefense? Esse é um questionamento que no final, vamos lá. Mas é exatamente isso, repensar, questionar, duvidar, muitas das vezes, duvidar buscando exatamente outros caminhos, né? E a gente então vai começar por um questionamento também de início, que é 271 anos. Né? Então a gente vai estar comemorando, né? É um festejo realmente, os 271 anos de São José. Mas aí vem o questionamento. São José só tem 271 anos? Né? E antes disso, né? O que tinha aqui? Então, é aí que a gente começa. Então, vamos lá. Em 1750 chegaram os açorianos, né? E aí, muito propagado, né? A gente até brinca, parece que a nossa região é quase uma Açorianópolis, a nossa região litorânea, né? É aí uma região dos açorianos, importantíssimos, né? Chegaram aqui na nossa região, já chegaram desde 1748, mas 1750 inicia. Então, o que é comemorado, na verdade, são 271 anos da chegada dos europeus açorianos, lá do arquipélago dos Açores, das 9 ilhas pertencentes a Portugal, né? Então, que chegaram aqui e trouxeram uma cultura riquíssima. Então, o que a gente tem que colocar e pensar estamos comemorando 271 anos da colonização, da ocupação, em alguns momentos da invasão, né? Dos europeus, nesse caso São José, dos açorianos. Importantíssimo, a gente vai voltar neles. Mas vamos pensar, e antes deles, tinha alguém aqui no nosso território? Isso é importante para a gente pensar. Né? E aí a gente vai ver que o nosso território, provavelmente onde você está sentado, na sua casa, na sua região, no bairro em que você está, por São José, que é um município territorialmente pequeno, já existiam, no mínimo 5 mil anos, pessoas que habitavam esse nosso chão. E claro que a gente não vai considerar josefense, mas eles habitavam o nosso território. Né, que a gente conhece por povos indígenas, autóctones, originários da América, que a gente vai conhecer aqui como o povo Guarani. Né? E a gente vai chegar ainda a esse povo de 5 mil anos de muita, mas muita história, né? De muita tradição, de muita cultura. Então, quando os açorianos chegam aqui, há pelo menos 5 mil anos o território já é ocupado. Esses indígenas que já pescavam, caçavam e coletavam, tinham as suas estruturas familiares, né? Caçavam em si, muitas vezes a mulher, muito bem lembrado pela professora Janaína, no mês de março, mês da mulher, porque era a mulher nessas sociedades, eu acho que até hoje, que fazia a subsistência, o sustento da família. E vamos pensar, se eles caçavam, muitas das vezes a caça não era algo diário, ou até mesmo a pesca. Então, às vezes a coleta, alguma roça de plantio eram feitas pelas mulheres, que cuidavam dos filhos, cuidavam. Então tem uma importância muito grande nessa estrutura. Então nós temos que comemorar pelo menos 5 mil anos de ocupação do que hoje é São José. Então vamos lá, os povos Guarani, e antes deles o que a gente vai chamar também os povos do Sambaqui, né? Aqueles amontoados de conchas que a gente vê aí ao litoral de Santa Catarina, na verdade, começa lá no Rio Grande do Sul e vai até o litoral de São Paulo, né? Caçadores-coletores, que vão viver próximos ao mar, próximos à água e ao mar, que vão viver da pesca, da coleta. Então, esses são os primeiros moradores. A gente vai ver em vários lugares da ilha de Santa Catarina, né? São José tem poucos registros. Isso não quer dizer que eles não habitavam. É que a gente, infelizmente, a pesquisa arqueológica em São José, não vou dizer inexistente, mas é muito pequena, né? Então, mas esses vestígios têm desse povo. Por exemplo, no Museu Histórico de São José, tem uma ossada tirada da Ilha das Cascas, importantíssima para a gente entender esse nosso passado de pelo menos 5 mil anos. Então, quando os açorianos chegam nessa nossa região aqui, eles vão travar contato com esses indígenas, né? Que daí eles vão chamar de várias formas, pejorativamente, de bugres, selvagens, né? Que são os povos indígenas, e vão chamar exatamente isso porque esse contato é, de certa maneira, conflituoso. Pensem, os indígenas já estavam aqui, chega um outro povo que também se acha proprietário, porque tem um documento real vindo lá dos Açores,
e há esse embate. Então a gente começa a pensar exatamente isso. E quando os açorianos chegam aqui, é uma coisa para a gente repensar bacana, que é assim, a gente vai passear pela nossa região aí, como eu falei, a Açorianópolis, vai ter a padaria açoriana, vai ter a macarronada açoriana, o restaurante açoriano, vários nomes, né? E a gente vai dizer, olha, vem para cá que a gente vai te servir, por exemplo, um turista, para um amigo de fora, vou te levar num restaurante de comida açoriana. Ou vou te mostrar a legítima cultura açoriana. E é aí que a gente começa a pensar. Muito disso, e eu vou pegar a gastronomia, importantíssimo, quando a gente traz alguém e diz assim, olha, leva num restaurante, então faz lá um pirão de água, com peixe frito, com linguiça frita, né? Mostra os frutos do mar, a gente diz assim, ó, isso é uma comida açoriana. Sabendo que dessa alimentação é desconhecida muitas vezes. Por exemplo, vamos pegar aí a comida que alimentou o Brasil, ou a América, que é a farinha de mandioca, né? A farinha de mandioca, a macaxeira, o aipim, que alimentou e alimenta durante muito tempo. Quando a gente fala no pirão, tem a junção das duas culturas. Né? Então, principalmente para a gente enaltecer também essa participação indígena de no mínimo 5.000 anos. A própria forma de pescar através da canoa de um pau só, né, foi colocada também de tradição indígena. Então a gente tem que repensar isso. Né? A gente quer a São José somente dos açorianos, são só os açorianos que construíram essa cidade e trouxeram para cá, ou tem outras contribuições? Mas a gente vai falar, assim, um pouquinho dos açorianos, e é importantíssimo, porque quando eles chegaram aqui, os açorianos tiveram a importante função, eu acho que é a fundamental função de aglutinar culturas. Quando eles travaram contato com esses indígenas, né, eles conseguiram, não vou dizer retirar, mas aprender muitas das coisas que eles utilizaram nas formas de subsistência, de construção, de alimentação, né? Muito importante desse contato em si. Lembrando que São José tem a sua fundação em 1750, e aí é um outro questionamento que a gente tem que fazer, porque sexta-feira é dia 19 de março, que é o dia da cidade de São José. Mas já paramos para pensar por que 19 de março? A ideia do 19 de março? Né? São José, diferente de outras cidades, e eu posso citar aqui duas, que eu lembro, né? Florianópolis, por exemplo, tem duas datas. 17 de fevereiro, que diz que quando o Dias Velho chegou na região e fundou a Pova Nossa Senhora do Desterro, e 23 de março, né, na próxima semana, que é quando foi fundada a freguesia de Nossa Senhora do Desterro. Tem datas, tanto da chegada dos primeiros moradores, quanto tem uma data política, administrativa, quando foi fundada a cidade. E São José, por que é 19 de março? Será que foi quando os açorianos chegaram, desembarcaram? Será que foi nesse dia exato, há 271 anos atrás? Na verdade, São José, diferente dos outros, é o seguinte, não há uma data precisa para dizer o dia da chegada. E, no meu ver, nem há essa necessidade. Né? Mas, como não tinha essa data, a partir de 1950, com o festejo de 200 anos, né, 200 anos da chegada dos açorianos aqui, as pessoas em si, né, a administração da cidade, colocou o dia 19 de março por ser o dia do padroeiro São José. Né? A gente vai ver que o Brasil em si, né, a América em si, de colonização portuguesa e espanhola, foi colocado um monte de nomes religiosos. Né? A gente vai ver os estados brasileiros, Santa Catarina, São Paulo, São Pedro do Rio Grande do Sul, Espírito Santo. As cidades recebiam nomes de santos por essa devoção católica. Né? Então, São José, com o primeiro nome, São José da Terra Firme, vai ser, então, por não ter uma data específica, exata, como não sabemos, existe um documento que comprovasse o dia da chegada desses açorianos, colocaram 19 de março, que é o dia do padroeiro. Então, sexta-feira, nós comemoramos 271 anos da chegada dos açorianos, mas, na verdade, é o dia do padroeiro São José, santo da Igreja Católica, né? Tão importante. Na verdade, assim, o primeiro documento que se tem... Vou aproveitar que falou de São José da Terra Firme, porque tem uma pergunta aqui, daí já aproveito e já enfio. Claro. Deixa eu só achar aqui quem perguntou. Maria José Amorim. Por que São José da Terra Firme? Então, vamos lá. Os nomes em si, né, ela tem que ter um ponto de relação. Quando, já ia entrar inclusive nesse assunto, quando São José foi fundada, foi encontrada, né, foi colonizada num contexto de defesa,
num contexto de ocupação. Toda a região litorânea e principalmente a ilha de Santa Catarina, muita gente forma errado assim, vou lá para a ilha de Florianópolis, né? Florianópolis, o município está dentro da ilha, né? É uma parte na ilha de Santa Catarina. A ilha de Santa Catarina era fundamental naquele momento pelas brigas, pelas contendas entre o Império Português e Espanhol, e era importantíssimo para chegar lá no Rio da Prata, lá onde hoje, né, passavam ali onde é Montevidéu, onde é Buenos Aires, então era fundamental ocupar a ilha de Santa Catarina. E São José vem nisso, né? Lá o brigadeiro Silva Paz, quando vem, monta as fortalezas, e a gente vai ver que as fortalezas da ilha de Santa Catarina também estão vinculadas com a fundação de São José. Eles precisam fazer as fortalezas, mas precisam ter pessoas para defender as fortalezas e pessoas para produzirem. Vamos lembrar que os soldados naquele momento não produziam nada, a não ser a suposta segurança. Então nós precisamos de pessoas que vão tirar o sustento da lavoura, né, o alimento em si, para sustentar essas fortalezas. E como a ilha de Santa Catarina é muito importante, o ponto de partida que se tem é a ilha de Santa Catarina. E o continente fronteiriço é a terra. Então, as duas principais povos que ficam de frente à ilha de Santa Catarina vão receber o nome de São José da Terra Firme, hoje São José, e o outro vai receber de São Miguel da Terra Firme, também em 1750, que era São Miguel, que hoje pertence ao município de Biguaçu. Né? Então tem essa relação com a ilha. Né? Visto da ilha, o ponto mais importante, o continente é a terra firme. Por isso, em si, de São José. Tem historiadores que trazem para fazer também que São José poderia ser da terra firme, para fazer uma diferenciação com a fortaleza de São José da Ponta Grossa. Não acredito que seja, porque São Miguel também tem. Né? Se fosse só São José da terra firme, poderia ter essa relação. Né? Mas também é uma outra ideia que se tem. Então, é isso? Respondi, Lu? Não, então tem outra pergunta ali, mas eu acho que talvez pode falar novamente. É porque tu falaste da questão da colonização, né, açoriana, e aí a Gisele perguntou por que houve essa imigração dos açorianos no litoral de Santa Catarina. Maravilha. Na verdade, por vários motivos. Daí tu vai falar de outras coisas mais para frente, daí para não perder já que está no início. Perfeito. Boa pergunta também. Na verdade, por vários motivos. Primeiro que as terras onde eram São José, o Brasil em si, né, eram terras do Império Português. E a ideia em si do Império Português é sair para ocupar, transformar o Império ainda maior, o Império além-mar, fora. Se a gente for pegar aí, né, o território de Portugal no mapa, ele é muito pequeno, é quase do tamanho de Santa Catarina. Né? Então ele precisava o que eles chamavam de império ultramarino, né? Sair e ocupar, né? A posse pelo uso, ter pessoas. Então nessa briga entre Portugal e Espanha, muito importante aqui na nossa região, no sul do Brasil, né? Então eles precisam de fortificar o último porto bom, que é da ilha de Santa Catarina, para ocupar o Rio da Prata. Vamos lembrar que o Rio da Prata tem esse nome porque era a prata que era escoada lá da Bolívia, era tanta prata que eles chamaram aí, né, nessa via fluvial de Rio da Prata. Então ele era muito importante estrategicamente, geopoliticamente, mas principalmente economicamente, para as duas coroas. Então Portugal precisava ter controle sobre o sul, o que a gente conhece hoje, o sul do continente, o sul do Brasil. Né, para ficar mais forte contra o seu vizinho na Europa, vizinho na América e, nesse momento, adversário inimigo. Então, eles precisavam ocupar essas terras. Então, quando eles vão ocupar, primeiramente com as fortalezas e depois com as pessoas. Tinha até, na época, a política do ut possidetis, né, a posse pelo uso. Né? Então, o que é? Onde tem português é de Portugal, onde tem espanhol é da Espanha. Então, nada melhor do que colonizar as terras para elas se transformarem em terras portuguesas. Então, por isso que eu falei, São José está no contexto de ocupação, de defesa. Né? A gente vai entender que São José, o que é Florianópolis hoje, o sul do Brasil, é muito importante para entender a dimensão do Brasil hoje. Né? O Brasil é continental exatamente por essa política em si que Portugal fez para estender o seu domínio. Acho que é isso, né? Perfeito. Então, nesse processo em si... Pergunta, daí eu vejo se encaixa, senão a gente deixa
mais para o final. Perfeito. Então, nesse contexto é fundado não só São José, mas o que eles chamavam de Capitania de Santa Catarina. Né? Vamos pensar, é uma divisão administrativa como se fosse um estado. Né? Claro que depois, uma dimensão bem menor, o litoral de Santa Catarina, basicamente, né? Mas era lá a Capitania de Santa Catarina, importantíssima, como eu falei, economicamente. Então, São José dá a sua contribuição para essa tomada do extremo sul de Santa Catarina. Quando a gente fala, por exemplo, na grande cidade do sul do Brasil, que é a capital dos gaúchos, que é Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre também foi fundada, muita gente esquece, por casais açorianos. Por casais açorianos que vieram do arquipélago dos Açores, fizeram escala, onde hoje é Nossa Senhora do Desterro, e partiram para Porto Alegre. Era o casal, né, Porto dos Casais Alegres. Depois foram diminuindo para Porto Alegre. Então, essa ocupação do extremo sul de Santa Catarina é importante, e São José tem o seu dedo, a sua participação muito importante, né, para a gente entender esse contexto de ocupação. Né? O que acontece além disso? Então nós vamos pensar lá no século XVIII, precisa ocupar a terra para ser nossa. Então trouxeram os açorianos e eles vão travar contatos com os povos indígenas que estão aqui, algumas vezes trocas de conhecimento, trocas de saberes, mas muitas vezes conflituosas. Quando a gente vai ver notícia, por exemplo, daquele momento, os documentos, que tem aqui no Arquivo Histórico de Santa Catarina, a gente vai ver, o colono, a família vou chutar o nome aqui do colono Silva, que veio da Ilha Terceira, foi atacada por bugres no sertão do Maruim. Tem muito isso, ataque de indígenas, de bugres, como eles chamavam, a esses colonos. Por quê? Vamos pensar que se para o colono açoriano ele estava ocupando a terra porque ganhou o direito, para os povos indígenas estava sendo tirado o direito dele à terra, né? Não como propriedade privada, mas como propriedade de uso, né? De ancestralidade e tudo mais importante. E o que vai acontecer então? Durante todo o século XVIII tem esse contexto. Só que, como eu falei, a economia ela precisa de uma força produtiva. E assim como no Brasil, infelizmente, a primeira força produtiva real no Brasil vai ser a escravização dos povos indígenas. Né? Tem historiador que dizem que na região de Santa Catarina a escravização dos povos indígenas foi muito tardia ou muito pequena, quando houve. Mas o que eles foram fazendo então, principalmente portugueses, mas espanhóis, ingleses, né? Desde o século XVII, XVIII, vão trazer elementos escravizados, né? Vindos da África. Então, quando a gente fala assim, os negros eram escravos, não, eles foram, né, escravizados, pessoas escravizadas lá. E foram trazidas, então, para quê? Exatamente para movimentar a economia. É aqui que se encaixa, então, quando a gente fala, por exemplo, em afrodescendentes, né, nas pessoas que vieram da África, as pessoas negras que vieram da África, para movimentar a nossa economia. E daí eu vou pensar, mas a gente vai falar aqui de negros, de africanos, de pessoas escravizadas, e a gente vai falar só de trabalho, que é importantíssimo, né? A contribuição que eles deram na agricultura, na pesca, o conhecimento que já se tinha né, dos africanos na ourivesaria, na extração de ouro, pelo Brasil inteiro, na pecuária, né? Mas muito mais do que só o trabalho. A contribuição que eles deram na própria alimentação, nos festejos, na cultura, na religiosidade. Então, se nós já tínhamos o elemento indígena aqui, foi introduzido lá em 271, né? Chegaram aqui os açorianos, naquele contexto do final do século XVIII e início do século XIX, vão, 17 para o 18, vão ter aí os africanos trazidos para cá. E muita gente pergunta, será que os navios negreiros, muita gente conhece, né? É extremamente desumano, será que eles aportavam aqui? É uma dúvida, né? Que se coloca. É muito provável que eles eram trazidos até portos como Rio de Janeiro, provavelmente depois eram trazidos em outras embarcações. Só para ter uma ideia da importância da mão de obra e da participação do negro na história de São José, por volta do século XIX, 1828, 1830, 28% da população de São José, que não era pequena, 10 mil pessoas, mas 25% era afrodescendente, era negro, né? Ou escravizado, ou já liberto. Isso quer dizer que 1/4 da população era de pessoas escravizadas que moviam
a economia. E quando a gente vai no centro histórico, e eu sempre faço isso, peço para os alunos, quando a gente passeia pelo centro histórico de São José, ou de qualquer cidade, vamos pensar além das paredes, né? Vamos ver como é que foi essa construção, quem é que deu, né, como a gente fala, sangue, suor e lágrima, né? Mas uma contribuição muito importante na construção do que é o ser josefense em si. Então a gente vai ter aí... Só um pouquinho, antes que passe aqui. Né, tem um elogio para ti aqui, ó. O Bruno Alan colocou assim, ó. Grande Gilmar, melhor professor de história. O nosso amigo lá. Isso é importante. Meu aluno, acho que foi meu aluno lá em Santa Amaro, Lulu. Viu? Então, eu ia falar sobre a questão de São José, eu lembrei, assim, porque quando a gente está falando de São José, hoje a gente pensa num território, um tamanho, né, de São José. Já falou ali da questão da, né, tinha essa parte aqui da ilha de Santa Catarina, que fazia parte também de São José. Seria hoje o nosso continente aqui, né? Mas também tinha questão do território e até lá São Pedro de Alcântara, né? Até Palhoça, até Lages um tempo, né? Eu queria que falasse um pouquinho isso para o pessoal conseguir imaginar. E quando a gente fala nessa pujança econômica, né, que São José se tornou, é porque a gente não está falando só, né, o que a gente imagina São José hoje, ali o centro histórico. Não, não é essa. Eu queria que falasse um pouquinho sobre... Perfeito. Então, até, né, estava fazendo a formação, os elementos em si, e é aí que entra São José no século XIX e vai transformar-se numa das principais cidades do sul do Brasil. E Santa Catarina, com certeza, junto à capital, uma das principais. Então, a gente tem aí a introdução dos elementos escravizados em São José, o trabalho em si, e logo depois nós vamos ter, pelo Brasil inteiro, né, para chegar aí no que tu me perguntou, a introdução do imigrante europeu também, a ideia de branquear a população, né, de trazer pessoas da Europa, e muitas vezes as pessoas dizem, o meu passado é glorioso, os meus descendentes vieram da Alemanha, então eles são chiques, eram nobres, né? Lembrar que esses imigrantes, quando chegaram no Brasil, pelo Brasil inteiro, muitas vezes vieram em situações bastante difíceis, né? Com a Europa com problemas econômicos, sociais, políticos, de perseguição religiosa, e vieram construir a sua vida aqui, e claro, dessa contribuição muito importante, mas para pensar, inclusive, que uma etnia não se sobrepõe à outra. Não é porque eu sou descendente de alemão ou de luxemburguês, né, na nossa região, ou de italiano, ou de polonês, e eu sou melhor, por exemplo, do que um descendente de africano, ou mesmo de açoriano. Para a gente ter a importância dessa participação. Então, São José vai ser, durante todo o século XIX, sem medo de errar, a principal cidade do estado de Santa Catarina. E eu vou dizer por quê. Tu mencionou muito bem, São José hoje, se eu não me engano, é a menor cidade de Santa Catarina territorialmente. Uns dizem que são 116 km², outros 154 km², muito pequenininha. Uma densidade muito grande, 250 mil habitantes, né? Então, São José territorialmente é muito pequena, né? Só que, durante o século XIX, para a gente entender que São José ia até a divisa com Biguaçu, né, onde hoje é Biguaçu, mas ele se estendia para a serra, praticamente onde hoje é Bom Retiro. Lá, passando Alfredo Wagner, Bom Retiro, a Palhoça fazia parte de São José, São Pedro de Alcântara fazia parte de São José, né, a região toda sul, que nós íamos quase até Imbituba, fazendo parte de São José, e uma coisa muito importante, a parte continental, ou seja, tem a parte insular na ilha, a parte continental de Florianópolis também era São José. E já né, ali, Coqueiros, o Estreito, né, que ele chamava de Distrito de João Pessoa, só vai ser parte de Florianópolis em 1944, 1º de janeiro de 44. Uns dizem que foi um golpe, né, aí econômico, que era uma região que tinha muito comércio, né, região principalmente do Estreito, e Coqueiros, claro, naquele momento, década de 40, era um bairro nobre, né, em si, mas era de São José. E às vezes eu vejo, Lu, inclusive redes de televisão, né, alguns professores dizem assim, a ponte Ercílio Luz foi construída entre 24 e 26 para ligar a ilha ao continente. Não.
a ponte foi construída em 1926 para ligar Florianópolis a São José, porque a cabeceira da ponte no continente era São José. Então, São José era extremamente gigante, né, comparado com o que tem hoje. E o século XIX, então, o que ele vai ter? Ele vai ter, principalmente, essa inserção dos imigrantes alemães, e eles vão ser importantes porque eles vão fundar as colônias que a gente vai ter ao longo, principalmente a partir aqui, né, Angelina, Lofeschait, todas essas colônias que a gente vai conhecer, né, inclusive Alfredo Wagner, vão se distribuir ao longo desse sertão acima, vão criar colônias e eles vão ser importantes, por quê? Porque é o produto tirado dessa, o produto alimentar, que vai alimentar inclusive a ilha de Santa Catarina, que tem uma agricultura de subsistência muito pequena. Então, quando a gente vê fotos, por exemplo, do mercado público, né, de Florianópolis, que tem lá as fotos antigas do finalzinho do século XIX, início do século XX, né, as barraquinhas com artefatos de cerâmica, né, aqui da ponta de baixo, ou mesmo com hortaliças, são oriundos desse continente, no caso aqui de São José. São José foi tão importante, e a junção desses elementos que eu coloquei para ti, dos açorianos que aqui estavam, dos povos indígenas, dos povos escravizados e dos alemães, que transformou isso. Essa abertura houve uma abertura de uma estrada junto aos imigrantes que trouxe essa pujança, trazia as mercadorias para cá, levava. É tão importante para a gente entender que o Centro Histórico de São José, hoje, tem um prédio fundamental para a gente entender essa importância econômica, que é o Teatro Adolfo Melo. Vamos pensar, a cidade vizinha a uma capital tem um teatro que era construído pela elite da época, né? Vamos pensar que o teatro era, né, a cultura de época da elite, construída sem ter na capital. O Teatro Adolfo Melo no Brasil é em atividade, não foi o construído, é o terceiro ainda em atividade do Brasil inteiro. Só tem em Ouro Preto, em Minas Gerais, e no Recife, mais antigos do que o próprio Teatro Adolfo Melo. E a construção de um teatro naquele momento mostra o quanto de dinheiro vai entrar na cidade de São José, né? O quanto vai ser importante em si, né? Para mostrar exatamente que esses elementos vão construir uma cidade forte, e no século XIX aí vai ser o grande boom da cidade de São José. Uhum. Pode respirar, pode tomar água. Opa! Eu tô aqui com a minha canequinha igual o Jô Soares, mas é água, tá, gente? Ô, Vilmar, agora eu fiquei pensando aqui, que eu gosto de falar isso para os alunos também, para eles pensarem até os nomes dos bairros, né, de São José. A gente pensa como tem a ver com o cotidiano daquela população, né? Roçado, Campinas, os nomes assim que a gente às vezes pensa, mas por que será que se chama, né? Daí a gente começa a pensar, não, mas tem a ver com, né, um histórico. Eu moro aqui, né, em Potecas, há 15 anos atrás, Potecas, sítiozinho e tal, né? Agora, casa, um monte de coisa. Então, como também a rotina, né, ela mudou rápido, então um pouco, que às vezes a gente acaba essas referências do passado, porque no caso a gente, né, eu penso jovens, né, a gente como é mais velho, a gente tá mais, mas os jovens muitas vezes nem têm noção, né, de como que era São José, porque já numa São José mais urbanizada, né, e eu quisesse falar alguma coisa sobre isso, eu acho legal a gente pensar isso. Tu tocou um ponto muito importante até para a gente pensar o próprio ensino de história no cotidiano, né? Muita gente acha que o ensino de história está vinculado a um livro didático ou a coisas do passado, né? A coisas muito longe do aluno e do professor, do qual ele vai abrir lá na Revolução Francesa e vai falar, sei lá, né, do Robespierre, da guilhotina, sem ao menos saber a guilhotina. Mas andando pela cidade, tu puxou algo muito importante para o São José, andando pela cidade, olhando o nome da placa da rua, pensando o nome do bairro. Por que meu loteamento é mais novo? Por que será que eu não tenho no meu loteamento, né, construções igual a que eu vi lá no Centro Histórico? Por que a minha parede da minha casa é mais fina? Por que tem bairros que tem
prédios muito grandes e outros são só residenciais. Isso tudo é história que pode ser ensinada, pode ser, né, aprendida, é exatamente isso. E o nome de bairro é muito... Eu vou pegar 4 grandes exemplos aqui, tem vários outros, mas 4 exemplos importantes. Vamos lá. Serraria, né? Pô, por que será que eu moro na Serraria? Que nome tem? Vamos pensar, o que é, né? O que é uma serraria? Né? Que função tem? Um dos bairros mais, uma das comunidades, bairro vem, né? Essa caracterização desse nome administrativo é muito moderno, né? Mas essa região, essa comunidade, por que serraria? Será que tinha uma serraria? E a gente vai ver através dos documentos que tinha uma serraria del Rei, né? A serraria para tirar a madeira, exatamente para quê? Para os navios, para consertar os navios, casas. Então tinha uma serraria naquela região. Né? Então a gente vai pensar que quanta gente já não tocou aquele chão. Né? Há quanto tempo será que esse bairro que eu moro não tem ocupação? Né? Para eu entender. Às vezes assim, poxa, eu moro num bairro muito estranho porque só tem servidões, ruas pequenas. Por que será que só tem servidão? Por que o meu bairro não tem ruas largas, bem divididas, né, como os novos loteamentos? E a gente pode pensar. O segundo é Barreiros. Será que é um Barreiros? E a gente vai pensar, fazer uma ligação muito grande com, talvez hoje, da cultura material de São José, a mais significativa, que é a cultura das olarias. Transformar, para mim é mágica, né? Transformar um pedaço de barro. Eu chamo, sou manezinho, uma pilota de barro. Transformar num vaso, né? Numa caneca, num copo. E aí a gente vai ver que esse barro tirado dessa região de Barreiros vai fazer com que os nossos oleiros, principalmente ali na região da Ponta de Baixo, né, vão fazer a economia de São José girar. São esses oleiros que vão fazer, que é o que as pessoas... E é isso que às vezes eu falo assim, no museu histórico. Você entra em qualquer museu, tá lá um armário com louças chinesas do fulano de tal, ou a xícara que foi trazida da Europa. Mas no dia a dia, o que tinha era prato de barro, era alguidar, era copo de barro, jarro, feito pelas mãos, pelos conhecimentos dos oleiros. E daí a gente vai fazer uma vinculação com o bairro Barreiros. Então era onde era retirado essa argila, era um barreiro, eram dos barreiros. Vou trazer para o meu bairro, porque eu moro no Roçado, né? E tá aí, o que é um roçado? Se a gente for pesquisar, o que será que é um roçado? Roçado nada mais é do que um campo preparado para plantio. Daí eu vou pensar, opa, então quer dizer que o roçado lá no século XVII, XVIII, tinha agricultura. Tinha pessoas que tiravam o sustento da terra. Né? Como Campinas. O que é uma campina? Então, a gente poder pensar, por que o nome da minha rua é João Grumiché, o nome da minha rua é Capitão Pedro Leite, eu já agora depois, a professora Janaína, que tem um trabalho belíssimo sobre o Capitão Pedro Leite, por que a minha rua se chama Ademar da Silva? Para a gente pensar isso, a história, então é uma história viva, cotidiana, que a gente pode se questionar. Eu moro na Rua da Independência. Então, para a gente poder questionar isso. E um caso mais moderno, eu falei aí de bairros antigos, tem a tal da Fazenda do Max. Agora é Fazenda Santo Antônio. Por que Fazenda do Max? Né? Será que tinha o Max que morava ali? Né? Onde eu era Leroy Merlin, tinha uma casa fantástica do seu Max Ablitzer. Então, ele tinha uma grande... Né? Tinha. Infelizmente, a especulação imobiliária engole a história e o patrimônio, né? Devora. Mas então, para a gente poder pensar, fantástica a tua pergunta, para a gente poder, o chão que hoje, porque na verdade, quando a gente olha para o passado, o ensino de história, é isso. Os questionamentos não são feitos através do passado, os questionamentos são presentes. Então a gente vai ao passado, reinterpreta, revisita, né? Repensa através de perguntas de hoje. O que eu quero saber hoje que o passado pode me dizer, que eu posso dialogar com ele, que eu posso descobrir através dele. Então a cidade em si é a história viva aí, com certeza muito importante. Lu? Pode continuar. Então, vamos lá só para eu... E pode me interromper, tá? Eu não sei se eu já me passei no tempo aí. Eu te falei que eu falava bastante. Então, para fechar... Eu vou até fazer assim, ó. Só vou explicar então como eu vou fazer, tá? Só porque assim, ó. Diga. Só para quem está assistindo para entender. Eu não sei... Eu sei que o Instagram agora está aceitando mais de 1 hora. Mas, das dúvidas, chegar lá 1 hora e eu interrompo a transmissão, salvo,
Daí, e a gente faz a segunda parte, tá? Que Ok. a Janaína e tudo. Eu não tô... A minha ideia era colocar vocês dois na tela. Eu tinha testado isso, eu não sei por que não está funcionando. Mas, quem sabe, quando eu abrir a segunda live, eu consiga. Daí eu já chamo vocês dois ao mesmo tempo. Eu acho que deve ser por isso. Certo? Na hora Lu, que se tu não conseguir, o professor Ruiz vai ficar triste, hein? né? Ah, Tecnologia, mas naquela época não tinha essas coisas. Essa tecnologia, verdade. o máximo que tinha era o PowerPoint. É verdade. Porque Lu, era eu vou tentar fechar aqui essa disperso. primeira parte. Pode ser? Então tá, Vou então, tentar ó, fechar essa primeira. deu 50 minutos agora, então dá Tá. mais, sei Vou, lá, uns 15 vou, vou minutinhos, fechar aí a essa gente parte aí para chegar nos finalmente. Daí depois a gente abre para pergunta, tá? Então vamos lá. Eu sei que, né, o tempo é curto, a gente poderia ficar, eu falo bastante, poderia ficar muito tempo aqui. Mas vamos pensar, vamos lá. Século XIX, São José é importantíssimo para a economia italiana, importantíssimo. Né? Economicamente, culturalmente, politicamente, a gente vai ver que muitos governantes em si saíam, né, dessa região de São José. O que vai acontecer em si? Na virada do século XIX para o século XX, começa aí algumas modernidades. E a modernidade, naquele momento, ainda hoje, né, a modernidade ela quer destruir o passado. Muitas vezes, né, tem-se a necessidade para ser moderno, tem que esquecer ou eliminar o passado. Então, quando São José entra, quando o mundo, né, mas quando nós entramos no século XX, algumas coisas começam a mudar, né, ali nas primeiras décadas. A grande mudança, a primeira grande mudança é que a ilha de Santa Catarina ela está isolada, literalmente, e o que ela precisa? De uma ponte. Se antes a travessia era toda por mar, e lembrando que essa travessia geralmente era a São José, né? Se era por mar, precisa de uma ponte, porque é a modernidade. Inclusive, o nosso cartão postal é a modernidade em pessoa. Né? O estilo Art Nouveau, o ferro, vai trazer tudo isso. Né? A década de 20, Florianópolis trazendo aí, né, essa modernidade. E quando a ponte Hercílio Luz coloca aí, o próprio Centro Histórico de São José começa a perder um pouco não vou dizer valor, mas da sua função. Não precisa mais ir ao trapiche que tem ao longo de toda a beira-mar de São José, agora atravessa a ponte. Já não é mais por embarcação e sim por caminhões. Né? Já se chega à capital muito mais fácil. Então, o próprio eixo de passagem já é outro. Então, a ponte Hercílio Luz vai trazer a modernidade e, de certa maneira, vai trazer aí uma pequena decadência, principalmente do ponto de vista econômico, para São José. E entrando, então, principalmente na década de 30, 40, a cidade cai economicamente, né? Transformando Florianópolis aí numa grande cidade. E foi quando eu falei, no apagar das luzes, né? Lá no dia 1º de janeiro de 44, eles transformam o distrito, que é João Pessoa e Coqueiros, a parte continental, onde hoje é Florianópolis continental, que era São José, eles passam para Florianópolis com o discurso, com a justificativa que Florianópolis era a segunda menor capital do Brasil, precisava de ter. Mas, na verdade, a gente sabe que era o dinheiro que o Estreito tinha com as suas grandes casas comerciais, né? Coqueiros, como eu falei, como um bairro nobre. Então, essa parte vai para Florianópolis e cai a arrecadação de São José de uma forma gigantesca. Né? Claro, isso faz com que a cidade entre, vou dizer, num ostracismo, numa falta de movimentação econômica, que a cidade tem se no século XIX todo foi uma cidade muito importante, né, do ponto de vista econômico, político, no século XX aí ele vai ter aí uma caída bem grande. E ele vai permanecer numa cidade, mesmo do lado da capital, uma pequena cidade. Florianópolis também era assim. E ela vai ser, vou dizer, descoberta, né, redescoberta, né, em si, a partir da década de 70. O que tem em 1970 aqui? Na verdade, os turistas descobrem Florianópolis. O pessoal que vem de São Paulo e Rio Grande do Sul descobre a Ilha da Magia, onde aqui é tudo muito barato, vem com dinheiro e compram. Né? Então, tem pessoas que vêm de fora. E eles vão criar duas coisas muito importantes. A primeira delas, a BR-101. Década de 70, agora já não é mais aquelas estradas apertadas, né, provincianas, constroem uma grande estrada de ligação que vai ligar Porto Alegre a Curitiba. Então, vai cortar São José no meio. A BR traz isso.
E uma segunda, e a gente falou de bairros antigos, agora vou colocar os bairros mais novos, que é através, por meio da BR, por meio dessa ocupação de pessoas que vêm para morar aqui, através de emprego, a partir da década de 70, o boom imobiliário vai ser muito grande, começa aí as construções muito grandes, quem não tem dinheiro para morar em Florianópolis vai morar na região mais próxima, que é São José. Começam, após a BR, a construção dos conjuntos habitacionais da Coab. Será que eu estou falando do Ciniro, dos mais modernos? Não. Eu estou falando de onde? Forquilhinhas, eu estou falando da Procasa, da região do Bela Vista, que são que a gente antigamente não chamava de loteamento, chamava Coab, né? Porque era o nome da empresa. Então, eram os conjuntos da Coab. E São José, então, começa aí a crescer novamente. Só para ter uma ideia, em 1970 tinha 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Em 50 anos, nós pulamos para 250 mil pessoas. Né? E a estrutura não acompanhou, né? A gente sabe que foi, de certa maneira, um pouco desordenado. Né? Então, toda semana falta energia elétrica. Pelo menos aqui no meu bairro, toda semana falta água ou energia. Ou as duas. Exatamente. Exatamente. E está vinculado a isso, a história em si. Como é que foi essa ocupação, né? Então, também foram esses novos bairros. Então, a partir da década de 70, por causa desse boom de Florianópolis, a gente transforma e é colocado um nome, por muito tempo, a Cidade Dormitório. São José, Cidade Dormitório. As pessoas tinham emprego em Florianópolis, por ser a capital, pelos comércios, por tudo, e moravam em São José pelo valor da casa, pelos conjuntos habitacionais, que era mais barato. E vai ser de 70 até o ano 2000, mais ou menos, que a cidade vai viver isso. Né? Vai viver aí vinculado economicamente a Florianópolis, mas culturalmente bastante diferente. Quando a gente fala de identidade, quando a gente fala assim, São José é tão próximo de Florianópolis geograficamente e tão distante em muitos momentos na forma de pensar, de estruturar o pensamento. Então, por mais que nós sejamos muito perto, nós temos não uma identidade, é isso, né? Nós não temos uma identidade, mas identidades diferentes do que se tem em Florianópolis. Então vamos lá, para finalizar. Uma ideia aqui, né? Porque já que foi falar, a gente falou antes, né, da questão da colonização açoriana e tal, e a gente tem que começar a pensar também, eu penso, a gente professor, a gente, né, historiador, mas também a cidade, né, as cidades governamentais, pensar nessas... José, ela é uma cidade, um município de migrações, né, e que essas migrações não terminaram lá na década de 80, né? Por exemplo, meus pais vieram para Santa Catarina, moram em Florianópolis hoje, mas meus pais vieram do Rio Grande do Sul morar para cá em 83, por causa do Shopping Itaguaçu, porque o meu pai foi trabalhar, né? Ele ia ser imagina, e era o único shopping da região em São José. Inclusive, era motivo de orgulho para o Josefense, dizer, olha, nós temos shopping. Vocês não têm, quando brincava com Florianópolis. Exatamente. E assim, e como isso ainda continuou, né? Não ficou parado, né? Porque às vezes a gente lê alguns textos sobre a história de São José e parece que é só na década de 80 e 90. Mas não, a gente também tem o processo migratório hoje e também imigrantes estrangeiros, que a gente tem bastante, inclusive, né? A gente já conversava isso há um tempo, e que às vezes eles não aparecem, né, nem na história de São José e muito menos nas políticas públicas, mas que eles estão aí. A nossa cidade ela é feita de imigrações. Né? Perfeito. Na verdade, esse é o fechamento mesmo. Né? Eu falei tudo para chegar lá, exatamente. Então, assim, a São José dos Açorianos é uma grande invenção. Que os açorianos não têm, foram importantíssimos para aglutinar cultura, para mostrar. Ao longo do tempo, a gente tem, sim, muita tradição açoriana, muita tradição portuguesa, mas para mostrar que não são únicos. E é exatamente esse o fechamento que eu queria trazer, essa reflexão, de que essa São José,
ela é a São José de muitas caras. Ela é a São José dos povos indígenas que aqui habitaram, é a São José dos açorianos que deixaram um legado importante, é a São José do povo negro que veio da África e trouxe a sua contribuição importantíssima para esse país e para essa cidade de forma fundamental, do imigrante alemão que veio para cá, mas também para quem veio do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, da Bahia, do Pará, de qualquer lugar do mundo. E aí eu retorno à minha pergunta para finalizar, que é: quem é o josefense? Porque é muito difícil quando fica cristalizado, principalmente em programas de TV, em matérias de jornal, o aniversário da cidade de São José com o centro histórico e com a tradição açoriana. Daí quando eu tenho uma aluna, vou citar um exemplo, uma aluna negra que veio de Porto Alegre, ela não é josefense porque ela não tem essa tradição. Ela não é açoriana. Como é que um imigrante venezuelano pode sentir-se parte dessa cidade se ele não é açoriano? Então, que açorianidade é essa? Então, para a gente poder repensar isso, quem é essa cara do josefense e quais são essas caras do josefense? E ter muito cuidado quando a gente vai falar da história de São José para as nossas crianças, para perceber se eles estão se identificando com a história da cidade deles. Porque ele não mora no centro histórico, porque só falam no centro histórico, mas ele mora no loteamento Cimiro Martins, que é extremamente novo. E o pai dele, a mãe dele é de Alfredo Wagner, e o pai veio de São Paulo. Né? Então, para a gente repensar isso, que é uma cidade de todos, que a gente tem muito a comemorar, sim, mas repensar esses 271 anos, né? Colocar a importância da chegada do colonizador açoriano aqui, mas a importância de forma igual. Nenhuma das contribuições teve peso maior em relação à outra. Né? Então, essa é a pergunta em si, né? Eu espero ter respondido, que eu fiz a brincadeira, né? Quem é esse josefense? Né? Então, acredito que a gente possa ir, a partir disso, não responder, mas fazer outras perguntas, ir atrás, poder questionar e poder entender um pouquinho mais da história de São José, que é pouquíssimo pesquisada, né? Pouco escrita, né? Então, assim, até para finalizar aqui, né, Lu, deixar aqui, falar um pouquinho, porque a gente sempre fala em si, parece que o que eu estou falando também fruto de outras pessoas que pesquisaram antes. Então, eu posso até cometer algumas injustiças, mas eu queria fazer aqui, né, uma homenagem a algumas pessoas que são historiadores, muitas vezes sem diploma, não foram para a universidade, mas fizeram muito, como o Osni Machado, Nini, no Centro Histórico, que é um guardião, que é fantástica, Gilberto Gerlach também, que tem um livro fantástico, o próprio professor Wilson Farias, que tornou a história rentável, a história de São José rentável, mas outras pessoas que também, como você, Lu, a professora Janaína, o professor Milton, que já trabalhou no arquivo, o professor Celso, o professor Rafael Barcelos, Rodrigo Fagundes, Fabiana Kretzer e tanto Nelson Félix, que se aposentou agora, né? Trabalhou muito, e tantas outras, e se eu esqueci alguém, né, me perdoe, mas que pesquisaram, Tony Jochen, várias pessoas que fizeram da pesquisa em história da cidade de São José a sua vida em si, para mostrar para os outros o quanto é importante. Né? Mas eu acho que nessa primeira parte é isso, espero que tenha sido aí bacana. Nossa, e estou aberto para perguntas. Várias coisas que a gente pode pensar agora na segunda parte. Bom, pessoal, assim, ó, deu 1h03. Então, a gente vai aproveitar essa primeira retirada aí, para o Vilmar dar uma água, tirar um fundo. Qual que é a minha tentativa agora na segunda parte? Conseguir colocar a Ana e o Vilmar junto aqui na live, espero que dê certo. Se não, eu vou chamar a Jana primeiro, ela fazer, porque ela quer colocar algumas coisas, né? E aí depois, se caso tiver mais perguntas, a gente coloca o Vilmar de novo para responder. Depois eu volto contigo mesmo assim, tá? Para a gente dar um fechamento. Então, eu vou finalizar essa primeira parte. O pessoal não sabe, tá? Está assistindo agora, quem chegou agora, vai ficar. Eu garanto algo, eu vou terminar a live agora. E a gente começa a ser. Fiquem assistindo. Obrigada para quem assistiu até agora. Vamos lá para a segunda parte. Tchau. Até daqui a pouco.